Vamos falar agora sobre os principais métodos de arrays. E array a gente utiliza muito, porque tudo que a gente vai pegar geralmente são listas. Listas de produto, lista de clientes, lista de benefícios do seu negócio. Quase tudo que a gente vai manipular de dados geralmente vai vir em formato de lista. Então você tem que saber muito bem manipular um array. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, uma lista de preços. E por mais que isso aqui pareça um pouco bizarro, é comum, tá bom? Porque o que acontece? Olha, eu vou salvar. Então aqui ele tem uma lista que tem tanto preço dentro dele, como também nomes aqui dentro dele aleatório. E os preços estão em formato aqui de string, então não dá para somar, não dá para fazer nada no momento com esses preços daqui. E apesar de parecer bizarro assim, tá vendo? Um monte de dados juntos, diferente, isso aqui é bem comum, tá? Geralmente, se você for utilizar uma API externa ou algo do tipo, puxar um arquivo CSV de um banco, vai vir tudo embaralhado. E aí você vai ter que organizar esses arquivos. Geralmente você vai fazer isso através de métodos de array. Então o primeiro método que eu vou mostrar aqui para vocês é o filter. Então eu vou botar aqui, olha, const. Eu quero filtrar isso daqui. Eu quero deixar só os preços dentro dessa array daqui. Vou chamar então de preços filtro. Vai ser o nome dessa array nova. E isso é importante. Map, filter e reduce, eles retornam uma array nova para mim, tá bom? Eles não modificam a original. A original vai continuar como ela é sempre. Mas o retorno aqui dessa função vai ser uma array nova. Então eu vou botar aqui preços.filter, tá? Dentro do filter eu vou passar a minha função de callback. Vai ser a função que eu quero que ocorra dentro desse filtro daqui. Essa função vai ocorrer para cada item aqui da minha array. Então eu vou passar aqui, olha, function. Como ela ocorre para cada item da array, o primeiro argumento que eu tenho aqui é o item da array em si. Então, por exemplo, preço. Eu coloco aqui e vejo aqui, olha só, console log preço. A gente vê o que cada um desses itens são. Salvei, olha só, ele ativou. No console log ele está dando cada um desses itens. Primeiro crédito, 200, 400, e por aí vai. E se a gente for dar uma olhada aqui no preços filter, o que é, vocês vão ver que isso aqui não vai ser nada no momento. Olha, salvei, você vai ver que ele é uma array vazia. Por que ele é uma array vazia? Porque, como eu disse, o filter ele vai retornar uma array. Só que no momento, essa função daqui ela não está retornando nada. Ela está retornando undefined. Quando eu tenho uma função sem retorno, volta undefined. Undefined é um valor falso. Olha só, é como se estivesse assim no momento, undefined. Undefined é um valor falso. Isso significa que nenhum item, que nenhum preço meu, nenhum desses itens daqui vai para a minha array final. Porque todos os valores que retornam são falsos. Se todos os valores que retornassem fossem verdadeiros, por exemplo, passar aqui true, você vai ver que a array final vai ser exatamente como essa daqui que tinha anterior. Então o que isso significa? Isso significa que quando aqui retornar true, ele vai colocar o item na array. Quando retornar falso, ele não vai colocar. Então eu poderia fazer o seguinte, olha, if, vou verificar aqui se preço é igual, por exemplo, posso verificar aqui se preço for igual a 400. Tá? Se ele for igual a 400, ele vai retornar true. Return true. Se não for, else, ele vai retornar false. Return false. O que vai acontecer agora? Preços filtro vai ter dois itens apenas, que são os dois momentos que acontece o true ali. Então 400 e 400. Tá aqui, olha, 400 e 400. True, ele retornou para a array final. False, não retornou. Bom, o que eu quero aqui na verdade? Eu não quero só verificar isso. Eu quero verificar o que é preço daqui. Então uma coisa que tem em comum entre todos os preços é o RS aqui na frente. Então eu posso verificar se preço inclui isso. Então eu posso botar aqui, olha, ponto includes, e eu passo aqui o que eu quero verificar se ele inclui. Isso daqui é uma função de string que vai retornar verdadeiro ou falso, dependendo se isso daqui for verdadeiro ou não. Então, se for verdadeiro, ele vai retornar aqui true. Se for falso, ele vai retornar false. Agora, olha só, quando eu salvar, você vê que a minha array final vai ter só os momentos ali com os preços. A gente pode melhorar muito mais esse código daqui, olha. Posso tirar o function, assim, deixar uma arrow function, tá? Primeira coisa que eu posso fazer. Outra coisa que eu posso fazer. Como que isso daqui, olha, se a gente for dar o console log aqui, você vai ver que vai ser, olha, false no primeiro caso lá, porque não é, depois true, true, false, true, true, false. Então aqui ele já volta o true ou false para mim. Então eu não preciso ficar verificando if isso, true, ou else isso, false, já que ele já retorna aqui direto. Então eu posso apagar tudo isso e colocar aqui no return direto. Olha, salvei, tiro isso daqui, você vai ver que vai continuar a mesma coisa. Essa minha array nova daqui tem só os preços. Como aqui eu só estou retornando um item único, eu posso apagar o return, tirar aqui e deixar assim direto a arrow function, porque ela já vai retornar para mim. Então,
Tá vendo? Ficou um código muito mais conciso, muito mais rápido, e ele faz exatamente o que eu quero. Ele filtra por toda a string que incluir o RS aqui. E é importante, se aqui tivesse RS também, olha só, ele vai botar ali nela. Então talvez, dependendo aqui da sujeira que tiver lá no teu item, não seja essa forma ideal para você verificar se é preço ou não. Talvez você tenha que fazer outras coisas, vai depender aí. Então esse é o primeiro método. Passa a função, o que retornar verdadeiro vai para a array final. O próximo que existe é o map. Então vou botar aqui, const, vou chamar de preço números. Imagina que eu quero transformar esses preços em números. Vai ser igual a preços filtro. Vou passar o map. E o map, mais uma vez, recebe uma função. Vou chamar aqui de preço. Eu vou dar console log aqui no preço. Preço. Eu vou dar aqui preço números, para a gente ver. Olha só, então ele ativa essa função para cada um dos preços, está dando console log para todos eles, 200, 400, 300, 400. Lembrando que dessa nova array daqui, que só tem preço. E o que ele retornar dessa função daqui vai ser o que vai entrar para essa array nova. Se você ver que essa array nova, ela está com undefined, undefined, undefined. Por quê? Porque uma função sem retorno retorna undefined. Se eu botasse aqui, return 2, ele vai ser uma array nova com 2, 2, 2, 2. O que eu geralmente vou querer fazer é manipular esse preço daqui e fazer da forma que eu quiser ir. Por exemplo, eu poderia tirar esse RS dele. Então vem aqui, olha, preço, ponto. Se eu retornar só preço normal, você vê aqui que ele me dá uma array aqui. E o que é interessante também, eu estou clonando essa array, tá bom? Esse preço números é uma array nova, tá? Diferente de preços filtro, apesar delas serem iguais, parecerem as mesmas, mas é uma array diferente. Posso então dar o replace aqui, olha. Replace. Eu posso tirar o R cifrão da frente e vou tirar o espaço também, olha. Então, vai tirar toda essa parte daqui da frente deles. Tirei. Na verdade, tem que dar replace e colocar o que eu quero mudar. Se eu não boto nada, ele dá o replace pelo undefined. Quero botar nada aqui na frente. Olha agora. Ele me deu 200, 400, 300 e 400. E eu posso fazer mais uma coisa aqui, eu posso transformar isso em número se eu quiser também. Para transformar em número, eu posso colocar o mais na frente. Se eu tenho uma string que ela parece um número, por exemplo, string 300, coloco o mais na frente, ele vai transformar para mim em número. Olha só, agora você vê que são números. Então eu posso somar esses números e fazer o que eu quiser, não é mais uma string. Para deixar mais claro, eu posso passar também assim, number. E ele vai também, olha só, transformar em número para mim. Mais uma vez, a gente pode melhorar essa função. Transforma em arrow function, tira o return daqui, tiro aqui e tiro o ponto vírgula aqui final, salvo, preço números agora, tá uma array toda de número para mim. Agora o último que a gente vai ver vai ser o reduce. Vou pegar aqui preço, vou botar aqui, vou chamar de const total, vai ser igual a preços números, então isso aqui é uma array só de número puro, eu vou passar aqui o reduce. Mais uma vez, uma function. E aí o reduce ele já é um pouco diferente, ele é um pouco mais complexo que esses daqui. Esses daqui são simples. Filtro, quando retornar verdadeiro, inclui o número. Esse daqui, o retorno, vai ser o que vai ser incluído em cada array. E o reduce ele não retorna uma array, tá bom? Ele vai retornar sempre um valor único. Seja uma string, seja um número, vai depender do que a gente for retornar aqui no final dele. Vai depender do que a última interação dele retornar. Quer ver? Eu vou passar aqui nada por enquanto, só pra gente dar uma olhada. Vou botar aqui assim. E vou retornar aqui, por exemplo, 1.200. Tá? Olha, salvei. Se a gente for dar uma olhada no que total é, você vai ver que vai ser 1.200. Porque, como eu falei, o reduce ele retorna um número único, que é o número da última interação dele. Tá? Ele vai ir por cada um desses itens daqui, no caso são 4 itens que eu tenho dentro de preço números, vai fazer lá, vai executar essa função para todos eles. E o último que retornar vai ser o valor total. Como ele está retornando 1.200 todas as vezes, no final, então, vai ser 1.200, esse total aqui. O que é interessante agora é o seguinte. Dentro da função de callback, eu posso ter os seguintes valores. Primeiro, eu posso ter o valor do que ele retornou da função anterior, da iteração anterior. Então, eu vou chamar aqui, olha, de anterior. E depois eu posso ter também o valor normal do item. Então, a gente vai dar uma olhada aqui, olha só. Console log. O que é anterior? Olha, anterior. E o que é item? Vou salvar. Você vai ver aqui, olha só. Então você vai ver aqui que ele começa com 200. Depois tem o 400 aqui, que o anterior era 200, que é o primeiro item dessa minha array. Depois ele vai retornar sempre 1.200, 1.200, 1.200. Porque vai ser o único item que tem. Eu poderia mudar, se eu botar uma vírgula aqui nessa função,
eu posso colocar como que ele deve começar, qual número que ele deve começar como. Se eu botar aqui 1200, você vai ver que ele vai ser agora 1200, 200, 1200, 400, 1200, 300. Porque sempre o anterior era o mesmo número. Ao invés de anterior, como eu tenho então um número anterior, eu posso então fazer uma soma do anterior com o atual. Então anterior mais, vou chamar aqui de atual, mais atual. Olha só o que ele vai fazer agora. Ele vai somando para mim. Olha, ele botou aqui 1200, 200, então ele somou 1200 mais 200, 1400. Mais 400, 1800. Então ele vai somar cada um deles. O ideal aqui é eu começar com zero, né? Porque aí agora ele vai somar todos esses itens daí para mim e vai me dar aqui que o total é 1300. Então ele me deu o total dessas arrays. Posso tirar aqui dele, esse console. Eu não preciso do zero aqui, porque ele vai iniciar agora com o 200, que é o primeiro item dessa array, preço números, se a gente for ver, olha, ele vai começar com 200, que vai ser o anterior, e ele vai somando com o atual, vai retornar no final para a gente um número único, que é a soma de todos esses itens. Aqui, na verdade, a gente geralmente vai chamar de acumulador, porque na verdade a gente está acumulando todos esses valores anteriores. Só que é só lembrar isso, que esse é o valor da iteração anterior, ACC de acumulador. E aqui eu posso chamar de item mesmo, que é o item atual. Item. Eu posso tirar o function, mais uma vez. Arrow function. Tiro aqui, tiro esse e tiro o return daqui. E tiro o ponto e vírgula. Salvo isso. Você vai ver que ele vai continuar a mesma coisa e o total agora é 1300, que é a soma de todos os itens da array. Tá? Então, o que a essência do reduce é? Ela traz um valor único final. Sempre. Só um valor único. Outra coisa que ele faz é você ter a possibilidade de saber qual era o valor anterior do retorno anterior. E a partir daí, você manipular aí o que você quiser. Por exemplo, trazendo um total de itens dele.